Graça e a paz do Senhor a todos. Amém? Nós podemos estar assentados, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar ministrando a palavra de Deus aos santos, ao povo de Deus nesta manhã do dia de hoje. Louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Noel, companheiro de valor, e quero parabenizá-lo pela obra que Deus concedeu a que o pastor e a sua igreja pudesse realizar neste lugar. Isso vem de Deus para nós. Nós estamos felizes e admirados, pastor. Deus possa estar compensando o esforço dos irmãos. Ficou muito bonita a casa de oração, ficou muito aconchegante, muito arejada. Maravilha, benção. Quero parabenizar também essa igreja, na pessoa do nosso pastor, a respeito desse trabalho sobre a escola dominical. É um trabalho que tem um valor muito grande, muito importante. O senhor falou das histórias, e eu, quando era levado ainda para a escola dominical, quando era criança, eu lembro que naquela época, não tem muito tempo não, irmãos. Naquela época, havia uma liturgia de culto que, depois do estudo da escola, o pastor ia dando oportunidade para as classes, e as classes se colocavam em pé e falavam o que aprendeu. A classe dos obreiros, cada obreiro se punha em pé e falava: eu aprendi na lição de hoje isso ou aquilo, e falava ali uma, duas frases, alguma coisa, mas bem rápido. E quando eu chegava na classe das crianças, eu fazia parte da classe Jacó, era o nome da minha classe, e o pastor que ensinava para nós, ele ensinava contando algumas histórias e trazendo ali a vontade de Deus através da palavra, mas sempre ele ensinava um versículo para que nós o memorizássemos. E quando chegava nessa hora, toda a classe ficava em pé e falava bem forte aquele verso, aquele versículo da palavra de Deus. E às vezes o versículo era grande, e os meninos iam sentando, porque ficavam com vergonha de não ter memorizado o versículo. Aí, pastor, aí tinha vez que ficava um ou dois só e terminava o versículo. Não podia sentando com vergonha, sentando, menino, né? Eu lembro disso, isso ficou na minha memória. E eu procurava assim, eu era disciplinado para memorizar os versículos da palavra de Deus. De forma que aquilo, eu tenho certeza, me ajudou. Eu tenho um amor muito grande pela palavra de Deus. Daí eu com a minha esposa, todo ano eu leio a palavra de Deus. Todo ano, isso tem vários anos. Todo ano eu leio a Bíblia. Todo ano eu leio a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela verdadeiramente nos alimenta, porque quando oramos, falamos com Deus, né? Mas quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. É uma bênção poder estar comprometido, com a escola dominical, porque na escola dominical é o lugar onde se aprende sistematicamente a palavra de Deus, E pela faixa etária, pela idade, de forma que a escola dominical é uma bênção. Então, essa igreja está de parabéns por estar proporcionando esse simpósio, essas palestras, esses estudos que são direcionados a fortalecer
fortalecer as raízes, né, as bases da escola dominical. A gente tem que agradecer a Deus, porque nós estamos vivendo dias difíceis. O pastor já colocou aqui alguma coisa, são dias difíceis, mas Deus está conosco. E aqueles que têm o interesse, aqueles que estão sendo despertados, eles com certeza haverão de ser ricamente abençoados por Deus através da escola dominical, porque enraiza a nossa fé, fortalece as nossas convicções, né? Então, com certeza a escola dominical é uma bênção. Bem, meus irmãos, quebrado o gelo aqui, como diz o velho ditado, nós vamos refletir sobre o tema proposto. O pastor nos deu um tema, e esse tema é ensinando a palavra em forma de discípulo. Quando eu li esse tema, eu falei, meu Deus, para onde que vai esse negócio? O povo lá está realmente bem profundo, né, naquilo que se propõe a refletir, a estudar. Que bênção! Mas eu fiquei deveras no aperto, né? Falei, não, mas eu não sou frouxo, eu sou um cabra guerreiro, né? Índole militar, vamos enfrentar aquele desafio, né? Deus vai ser conosco. Até o pastor Antônio Noel, eu conversando com o pastor João, que ele também vem falar, né? Aí ele falou, rapaz, mas qual que é o seu tema? Quando eu falei para ele, ele deu aquela olhada assim, que tema é esse? Como é que é? Aí eu falei, rapaz, o tema é esse. Então, deixa o tema, vamos falar do tema. E nós estamos aqui com esse desafio, né? Mas a gente procurou pesquisar, estudar, né? E estamos aqui, vamos meditar na palavra de Deus. E eu considerei na homilética, tem que a arte de preparar e transmitir sermões, tem o tema e o título, né? Que é um subtema. Então, eu considerei aqui um título sobre esse tema. Então, ensinando a palavra em forma de discípulo, né? E o título desse tema, que é um subtema, eu coloquei assim, servindo como líder e liderando como servo. Vocês vão ver que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, meus amados irmãos, eu quero introduzir essa palavra, lembrando aos irmãos e fazendo já aqui um comentário a respeito desse tema, trazendo a ideia da seguinte forma: o Senhor Jesus, Ele não frequentou nenhum seminário, Ele não deixou nenhum tratado de teologia sistematizado, né? Ele não escreveu nenhuma obra literária, não escreveu nenhum livro, ele não deixou nenhum esboço de um sermãozinho para que alguém dissesse assim, não, nós temos aqui um esboço do Senhor Jesus, nós vamos seguir esse esboço, né? No entanto, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele ensinava, transmitindo os seus ensinamentos através da própria vida. A vida dele era a sua credencial. Então ele ensinava como alguém que a própria palavra diz que tinha autoridade para ensinar. Então ele ensinava com a vida, exemplo da vida. Uma coisa que a gente tem que entender é que líderes são mestres, ou mestres são líderes, né? Não importa qual seja o empreendimento, pode ser família, escola,
líderes são mestres, né? Porque são aqueles que ensinam como que deve ser, né, aquilo, o assunto que ele lidera. Então, líderes são mestres em potencial, líderes são mestres por excelência, né? Jesus atraía as multidões para ouvir os seus ensinos, porque ele tinha autoridade e ele ensinava através de exemplos de vida. As lições, elas só são bem aprendidas quando igualmente são, aliás, elas só são bem ensinadas quando igualmente tiverem sido bem aprendidas. Ou seja, a gente só é um bom mestre quando a gente consegue ter aprendido bem o assunto que nós vamos ensinar. Ensinar a palavra como discípulo é ensinar o que aprendeu. Ensinar o que aprendeu. É ensinar fazendo. É ensinar mais com exemplos do que com palavras. Discipular não é comunicar conhecimento, ou não é apenas comunicar conhecimento, mas comunicar exemplo, lições de vida. Quando se comunica coisas que nós já aprendemos e já praticamos, o nosso ensino ele tem muito mais valor, ele é muito mais enfático, ele é muito mais pontuado. A autoridade consiste no poder do convencimento que a palavra de alguém que não apenas creu no que ensina, mas exemplifica com a própria vida aquilo que ele aprendeu. Por isso que o ensino de Jesus tinha valor. Por isso que o ensino do mestre dos mestres tinha peso. Por isso que ele ensinava como alguém que tinha autoridade, porque ele ensinava aquilo que realmente ele vivia. Ele ensinava aquilo que na verdade já tinha sido uma vida de transformação. Então ele era realmente alguém que tinha potencial para ensinar, alguém que tinha peso para ensinar. Então, quando eu estava meditando a respeito de ensinar em forma de discípulo, eu acabei entendendo que ensinar como discípulo é ensinar aprendendo, porque em muitas situações nós somos líderes e em outras somos liderados. Ninguém apenas ensina, muito pelo contrário, a gente ao mesmo tempo ensina algo que aprendeu, está aprendendo alguma coisa e vai aprender algo que não sabe. E discípulo é exatamente isso, é aquele que aprende. O discípulo, ele equivale ao servo, porque o discípulo está aprendendo para fazer, o servo está fazendo o que aprendeu. Então, na verdade, a finalidade do discípulo é chegar aonde o servo já está, porque o servo já está praticando o que aprendeu, ele já está em exercício de algum ministério ou de alguma atividade que ele já aprendeu, ele já está praticando, já está exercitando aquele aprendizado. Isso é bem verdade, a gente entender, ter essa ideia como introdução dessa palavra, que, como eu disse, não importa o empreendimento, líderes são mestres. Os pais que fracassaram na formação do caráter dos filhos, que fracassaram na educação paterna, na educação familiar, possivelmente eles fracassaram porque eles ensinaram apenas com conhecimento. Eles não ensinaram como discípulo. Eles não ensinaram demonstrando. Eles não ensinaram fazendo.
E a Bíblia nos dá o apoio para pensarmos assim, porque quando o sábio Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, ele vai dizer: ensina a criança onde? No caminho. Então não adianta a gente dizer para a criança: meu filho, vai para a igreja, meu filho, faça isso. O filho, ele aprende muito mais aquilo que ele vê a gente fazer do que o que ele vê a gente ensinar. Então, ensinar a palavra em forma de discípulo é ensinar fazendo, é ensinar demonstrando, é ensinar com exemplo, é ensinar o que aprendeu, é ensinar aquilo que já foi transformado. Aí sim, nosso ensino vai ter peso, nosso ensino vai ter valor, nós vamos ser eficientes como mestres, porque não existe o faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço. As pessoas sempre vão fazer aquilo que nós fazemos quando somos líderes. Então a tendência natural do ser humano é copiar aquilo que nós somos, e nós somos mais conhecidos com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós tentamos ensinar. Eu olho para a vida de alguns personagens da palavra de Deus, e cada personagem da palavra de Deus é conhecido por alguma coisa, né? Então a gente fica conhecido pelo modo como nós somos. Eu ainda não sei como eu sou conhecido, mas eu vou falar do que eu vejo. Eu olho, por exemplo, o pastor Ailton, eu acho uma pessoa que é uma bênção nisso que ela é conhecida. Ela é muito conhecida como uma pessoa, em inglês a gente fala friendly. Ela é uma pessoa amigável, ela é extrovertida, ela cumprimenta todo mundo, sabe? Alguns até achavam que era por causa da campanha. Não, ela é assim, ela é desse jeito. Então nós somos conhecidos pela forma como nós agimos, como nós, pelas nossas atitudes. Então nós somos conhecidos assim. As pessoas acabam fazendo de nós um ícone de alguma coisa, né? Então quando lembra de alguém que é alegre, que é dinâmica, que não tem tempo ruim, a gente lembra bastante daquilo, né? Eu já vi essa mulher sofrendo de dores renais e não reclama. Não tem reclamação, não tem infelicidade para ela. Ela é uma pessoa feliz também, com o marido que casou, né? Tinha que ser muito feliz. Glória a Deus por isso, né? Queridos, o significado de fazer discípulo é desejar que o aprendiz seja igual ao mestre. Essa é a finalidade precípua ou principal de alguma coisa. É fazer do discípulo igual ao mestre. O discípulo, ele copia o mestre em tudo que ele é. Jesus queria fazer dos seus discípulos pessoas como ele, porque o principal propósito de Deus na transformação do ser humano é formar em nós o caráter de Jesus, formar em nós o caráter de seu Filho. Tanto é assim que Mateus capítulo 10, 24 e 25 nos diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. O verso 25 fala assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Palavra de Jesus. Mateus 10, 24 e 25. Então, há um texto do Evangelho de João que nos mostra exatamente essa forma de ensinar. Não vamos precisar do texto. Aliás, nós vamos falar sobre dois textos aqui. Mas esse primeiro texto, ele vai nos mostrar Jesus, nosso mestre por excelência, ensinando uma lição de servir, lição de humildade, de modo ilustrativo, praticando, demonstrando o que ele pretende ensinar, com vistas a que seus discípulos aprendam com ele e sejam como ele. Esse texto é o texto que eu vou pedir para vocês abrirem agora, que é o Evangelho de João, o capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versos 1 ao verso 17.
Vamos estar lendo junto esse texto, para depois continuarmos a tirar algumas lições a respeito do que Jesus demonstrou como mestre, ensinando os seus discípulos, ensinando os seus alunos, e discípulo também é aluno, e mestre também é líder. Então diz aqui sobre a parábola, meu Deus, abri foi o livro de Mateus, deixa eu corrigir aqui. João capítulo 13, a partir do verso 1, nós vemos aí, Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, ainda antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é um servo maior do que o seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabes essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Então nós temos aqui esse texto. Ele é um texto, né, que mostra exatamente o Senhor Jesus dando uma lição através de uma demonstração do que deveria ser ensinado. Então ele colabora exatamente com essa ideia. Meus queridos, o Evangelho de João, ele ressalta o lado espiritual dos evangelhos, né? E ele enfatiza a divindade de Jesus. A ideia central que permeia o livro de João é mostrar que Jesus era o Filho de Deus, para que todos quantos crescem nisso, pudessem ter vida em seu nome. O tema principal de João é o verso 30 e 31 do capítulo 20, que vai dizer assim: Jesus operou muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, todo sinal, todo milagre, toda parábola que foi contada tem por finalidade mostrar a divindade de Jesus. É por isso que ele já começa o capítulo 1 dizendo: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então ele já está mostrando a divindade de Jesus, porque havia na época uma heresia muito grande que queria descaracterizar a divindade de Jesus. Queria dizer que Jesus era um simples profeta, como eles chamavam, um laeon, alguém que passou por diversas transformações e chegou num ponto
bem desenvolvido de ser humano, por isso que ele conseguia fazer muitas coisas. Isso era uma heresia gnóstica que o apóstolo João acaba, pelo Espírito de Deus, mostrando através dos seus escritos a ideia principal do Evangelho de João, que era mostrar que Jesus era Deus. Um outro texto assim, bem familiar, que prova essa verdade, é que numa discussão de Jesus com os fariseus, ele vai dizer que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os fariseus falam, esse camarada aí está totalmente sem noção. Ele diria hoje, né? Esse homem está sem noção, está equivocadíssimo, né? Mas aí ele vai trazer a ideia de que ele era o Deus desde o princípio. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, está mostrando a sua divindade, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E nós sabemos que é assim mesmo. Jesus, ele é o Deus eterno, ele é o Deus da Trindade, ele é o Deus criador do universo, ele é o Deus de todos os tempos, ele é o Filho de Deus, ele estava lá no conceito de Deus na criação dos mundos, e ele se humanizou, ele se fez carne, ele habitou entre os homens para mostrar os desígnios de Deus e a vontade de Deus de resgatar o homem do pecado e trazê-lo de volta para Deus, e ele fez isso com muita eficiência, e nesse texto ele vai exatamente provar. Nesse ponto do seu ministério, ele estava como que no seu último momento dele com os seus discípulos, antes de sua morte e ressurreição. Então, o que Jesus queria ensinar, né, a todos nós e aos seus discípulos lá e a nós hoje, então, lições de amor, lições de humildade, de sacrifício, mas sobretudo de serviço cristão. Para vocês entenderem bem o significado, porque a gente fica pensando assim, lavar os pés tem um significado de humildade, isso aí é tranquilo, está entendido, mas se vocês forem para o entendimento dos costumes judaicos, né, as pessoas chegavam na casa das outras e eram recebidas com lava-pés, porque vinham caminhando pelas areias do deserto. Então, os servos eram que tinham a finalidade, a função de lavar os pés dos visitantes. Então, o bom acolhedor, né? Como é que fala a pessoa que recebe? O anfitrião, um bom anfitrião, ele recebia os seus convidados com ósculos, né? Um abraço, ósculos, e já designava o servo um lugar para ele receber o lava-pés. Então, quem fazia isso era servo, né? Não era o Senhor. O Senhor Jesus era mestre dos mestres. Uma das palavras que ele era mais conhecido era como rabi. O rabi era a mais alta autoridade de um sinédrio, né? Rabi era aquele que conhecia e praticava muito bem a lei. Jesus, ele ensinava os rabis, né? Pela sua própria experiência, pela autoridade do Espírito Santo e do seu exemplo de vida, né? Então, para entender bem isso, por isso que Pedro fala assim, não, Senhor, não vai lavar meus pés de jeito nenhum, né? Então, a gente vê em Pedro exatamente a resposta, o resultado da cultura, o resultado dos costumes da época. A rejeição era exatamente essa, não é isso? Era como se o pastor Clarimundo hoje chegasse aqui, que é o presidente de todo o ministério, né, da IADA, a Igreja Evangélica de Assembleia de Deus de Anápolis, e chegasse aqui, pegasse aqui uma vassoura, começasse a varrer, e fizesse um serviço que é importante, mas não é da função de um presidente de um ministério. É lógico que todos nós falamos, não, pastor, pelo amor de Deus, essa vassoura aí, esse pano aí, deixa que eu faça isso aqui. Então a coisa tinha essa conotação, mas o Senhor Jesus demonstrou exatamente isso, demonstrando uma lição de humildade, uma lição de serviço, né? E através dessa reflexão nós somos capazes de analisar essa característica do verdadeiro líder, do verdadeiro servo, do verdadeiro mestre cristão, né? E aprendemos que para sermos mestres e para sermos líderes eficientes, né, nós precisamos imitar Jesus, tem que ser o modelo de Cristo, né?
precisamos aprender com Jesus, que ensinou fazendo, ensinou demonstrando, ensinou praticando. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é servir como mestre ou líder. Como que é servir como mestre ou líder? Quais são as características do servo que ora ele é líder e ora ele é liderado? Ora ele está ensinando o que aprendeu e ora ele está aprendendo para fazer, Então vamos ver aqui as características desse servo. Nós sabemos que quem foi chamado para liderar, para ensinar, para ser mestre em alguma área, não pode prescindir de algumas coisas. Ele tem que primeiro servir ou desempenhar o ministério sob o modelo de Cristo. Então, não se pode querer servir com conceitos e na visão secular. Nós temos que, no desempenho do serviço cristão, em qualquer que seja a área, nós precisamos sempre olhar para Jesus, olhar para o que ele fez, olhar para o que ele deixou. Olha, no grego há duas palavras para servo. A primeira é doulos, que significa servo sem salário. O escravo, aquele que faz por obrigação, ele não tem salário, ele faz porque ele tem obrigação de fazer. A segunda é diáconos. Diáconos, ele também é servo, ele também faz o que lhe mandam, mas a diferença é que ele não faz por obrigação. Ele é um servo voluntário, ele faz porque ama servir, e ele faz o que faz com alegria. Então, Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos, entre aspas, lavar os pés uns dos outros, não como dulos, não fazer por obrigação, mas como diácono, fazer por amor, fazer com alegria, fazer honrando aquele a quem nós estamos servindo, Então o Senhor Jesus deixa aqui uma excelente lição de como ensinar princípios da palavra como discípulo, deixando a honra, deixando a posição, e fazendo para demonstrar, fazendo para ensinar, Ele disse que já não nos chamava de servo, mas de amigos. Então ele nos chama para um serviço voluntário, um serviço de amor. Em Mateus capítulo 20, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 20, versos de 24 a 28, Jesus está ensinando a teologia, para quem quer ter a função de líder, de mestre, de destaque, aquele que quer ser grande. Então, lá em Mateus 20, 24 a 28, ele ensina teologia. E aqui em João, capítulo 13, versos de 1 a 17, ele ensina o modelo de servir. Olha, lá em Mateus 20, 24 a 28, nós vamos ver que a mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus e fala: Jesus, lá na consumação dos tempos, nós queremos que os meus dois filhos se assente no trono com você, um à direita e outro à esquerda. E aí Jesus fala: olha, quem vai conceder isso é meu Pai. Vocês têm condição de tomar o cálice que eu tomo? Vocês têm condição de... Nós temos, Jesus. Jesus falou: você até tem condição de beber o cálice que eu bebo e tal, mas quem tem a competência de conceder isso é o meu Pai. Aí os outros discípulos ficaram indignados e tal. Aí Jesus chama os filhos dessa mulher, os filhos de Zebedeu, que certamente era Pedro e João, ou Pedro e Tiago, porque eram irmãos, discípulos, e começa a dizer o seguinte: aí lá no verso, eu acho que é exatamente o 24, 25, vai falar assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós,
mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que versos são esses? 25, 26, 27 e 28. Isso. Então está aí. Então Jesus aqui está mostrando a teologia. Está mostrando que aquele que quer ser líder, aquele que quer ser grande, ele tem que ser um servo por excelência. Ele tem que servir. E aí, o que nós aprendemos, em princípio, com essa passagem de Mateus que ensina dois tipos, ou dois modelos de liderança, né? Dois modelos de líderes, ou duas formas de alguém que quer estar em posição de destaque para ensinar. Ele vai ensinar aqui que há dois tipos de liderança. Dois tipos de, vamos dizer assim, de posições: a secular ou a humana e a cristã, que é aquela que o Senhor Jesus está ensinando aqui, também dando a teologia sobre a humildade. No modelo humano, quem está por cima é quem manda, né? Quem é o líder é quem manda. No modelo cristão, quem está por cima é quem serve. Jesus está dando a teologia aqui, né? Quem manda no modelo humano é valorizado. Então, quem tem valor, quem tem autoridade, é quem manda, é quem está por cima. No modelo cristão, quem serve é quem é valorizado. Quem executa o serviço cristão é quem tem valor. Não é aquele que manda. Então, olha que diferença e que ênfase o Senhor Jesus está dando aqui a respeito de ensinar como discípulo, de exercer uma função de destaque do ponto de vista espiritual e cristão. No modelo humano, o serviço é coercitivo ou obrigatório. Ou a pessoa obedece, ou é dispensada. No modelo cristão, o caráter do serviço é o amor, é a voluntariedade. E quanto mais se serve, mais se estabelece a autoridade. Aquele que serve, ele é mais valorizado, ele é mais bem visto, e ele tem toda a credencial e todo, porque ele faz, porque ele demonstra. Não é apenas aquele que manda, aquele que não faz é só manda. Então quem tem mais valor, quem tem mais ênfase naquilo que faz, no modelo cristão, é o servo. No modelo de liderança humano, valoriza-se o que é grande, as honras, os primeiros lugares. Jesus sempre combateu isso nos fariseus. No modelo cristão, valoriza-se a simplicidade, a humildade. No modelo segundo mundo, que sobressai a arrogância, é o orgulho, a prepotência, as habilidades humanas, o eu no centro. No modelo cristão, o que sobressai é exatamente as habilidades do Espírito e é o caráter transformado de servo. Quanto mais a pessoa demonstrar que foi transformado pelo Espírito, quanto mais ele for alguém cujo evangelho teve uma eficácia de transformação na sua vida, mais esse servo é bem visto como exemplo, como modelo de cristão. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. No modelo de liderança cristã, é necessário que morra o eu, que morra o velho homem, né? E que Jesus e os seus ensinamentos é que ganhe lugar, é que tenha destaque na vida do servo, né? No modelo humano, tudo que se faz é para o corpo, é para o conforto da carne,
E, inclusive, pastor, essa é uma das características da pós-modernidade, né? O antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Tudo que é feito hoje é para o conforto do homem, é para que ele se sinta bem. Então o homem está no centro na época em que nós vivemos. Por isso que é muito difícil se evidenciar a humildade, se evidenciar o serviço cristão, exatamente por causa da cultura da nossa época, da visão da nossa época, do padrão de serviço da nossa época. Então o homem está no centro. No modelo cristão, o que importa, o que conta é o bem-estar da alma, é o bem-estar emocional, porque a alma é a sede das emoções, é a paz, é a comunhão, são valores que contam para o cristão, né? Então, o padrão ministerial de serviço para nós é o padrão do Cristo, é o padrão de serviço no qual o Senhor Jesus ensinou. A segunda característica do servo que quer ter a condição de ensinar o que aprendeu e quer ter uma vida de destaque ministerial é ter a consciência do chamado. Ele precisa que o chamado para fazer o que ele se propõe a fazer seja algo marcante na vida dele. Em princípio, as pessoas que são chamadas, elas não aceitam, porque elas veem que é muito difícil fazer aquilo que está sendo proposto para que seja feito. Ele, em princípio, ele não aceita. Vocês com Moisés, se eu não sei falar, sou pesado de boca, não, vou mandar Moisés, ele será o teu porta-voz. Aconteceu com Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, não, o que eu mandar você falar, você vai falar, né? Eu sou contigo para te livrar. Então, às vezes, quem não quer vir, ele chama, e aquele que se oferece, ele dispensa. Isso é uma verdade. Nós precisamos fazer exatamente aquilo que Deus nos mandou fazer. Olha só o que nós lemos em Mateus capítulo 8, de 18 a 22. Mateus capítulo 8, 18 a 22. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem, e aproximando-se dele, o escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. O escriba que se ofereceu foi dispensado. O discípulo que não queria vir, o Senhor Jesus praticamente convenceu de que ele precisava aceitar o chamado. Então, por que isso? Porque precisa-se ter consciência do chamado. Às vezes Deus começa a preparar alguém para determinadas obras específicas muito cedo. Às vezes como criança. Eu lembro do testemunho do pastor Clarimundo, que já pregava na frente da igreja católica numa praça, desde pequeno. Então Jesus já começava, Deus já começava a preparar esse líder, desde pequeno, às vezes desde o nascimento, né? Às vezes a pessoa nem cristã não é ainda, Deus já tem um propósito, já vai trabalhando nas circunstâncias para trazer aquela pessoa. Isso é verdade? Isso é verdade. A Bíblia nos dá apoio disso. Nós vemos isso no caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sabia falar bem o latim, o hebraico, ele era versado em leis, ele era um dos principais do Sinédrio, né? E Deus, talvez, na sua soberania, na sua presciência, ele preparou a vida de Paulo para ele ser o apóstolo dos gentios. Ele estudou aquilo que Deus permitiu e motivou que ele estudasse, porque o apóstolo Paulo precisava viajar naquelas terras do seu tempo, da sua época, levando o evangelho. Então
ele precisava ser alguém versado, alguém preparado, alguém que sua palavra tivesse realmente o peso que teve. Então, o apóstolo Paulo foi preparado. Ele também tinha dupla cidadania, né? Ele era cidadão romano, né? E também era judeu. Ele era judeu e comprou a cidadania romana, porque poderia ser comprado, né? Então Deus usou todo aquele cenário para usar a vida do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Atos 9. Vamos ler aqui pelo menos alguns versos para a gente entender bem isso. Atos 9. Nós conhecemos bem essa história de quando Deus encontra Paulo no caminho de Damasco e ele estava perseguindo o povo de Deus. O verso 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que eram homens e mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele estava perseguindo o povo de Deus, que era totalmente contra o Evangelho. Ele era completamente contra aqueles cristãos. Mas aí ele encontra Jesus. E aí eu fico aqui admirado com Deus, né? E o preparo que ele teve para que o ministério de Paulo fosse levado a efeito, fosse realizado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era essa pessoa que tinha uma expressão na sociedade muito grande. A moral que esse homem tinha. Ele ia, ele pegava, ele era como uma polícia federal hoje. Ele mandava prender, mandava soltar, ele era o principal do sinédrio, ele era versado em lei, ele falava latim, ele falava umas línguas, ele era doutor da lei, era uma série de coisas. Mas quando ele encontra Jesus, ele fica cego. E quando ele fica cego, o Senhor Jesus diz para ele o seguinte: olha, agora você vai lá na rua chamada direita e você vai falar com um servo meu chamado Ananias. Gente, quem era Ananias? Ananias só é mencionado na Bíblia aqui, ó, só nesse texto da palavra de Deus. Só aqui em Atos dos Apóstolos, para tornar a visão de Saulo, que nessa época ele era Saulo, né? E aí nós já vemos que o Evangelho, ele pressupõe um esvaziar daquilo que se tem. Porque, na verdade, aquilo que se tem, ele pode ser usado por Deus, mas não é isso que faz a diferença, e sim a direção de Deus, e sim o Espírito Santo na vida da pessoa. Então ele vai lá, Ananias não era ninguém comparado a Paulo, né? Inclusive, a gente lê um texto de verso 15 e 16, Ananias se justificando de não querer ir ter com o apóstolo. Olha só o verso 15. Disse-lhe o Senhor, né? Vai, tinha falado, vamos ler aqui um pouquinho para trás, verso 12: numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, olha aqui, o chamado do apóstolo Paulo foi um chamado que teve um momento. Ele tinha consciência do seu chamado. Ele podia dizer: não, eu fui chamado por Deus. Então a consciência do chamado, ele é importante. E às vezes a gente fica vendo quantas pessoas às vezes fazendo coisas que ele não foi chamado para fazer, né? Então a gente tem que ter certeza de que Deus nos escolheu, nos capacitou para fazermos o que estamos fazendo, né? Temos que ter consciência do chamado. E para ensinar, que é a proposta desse tema, a palavra de Deus, precisa ter também consciência do chamado para isso.
pessoa tem que saber, puxa, eu fui chamado para ensinar. Sabe? Eu tenho consciência que eu fui chamado para ensinar. Tenho plena convicção. Eu fui chamado para ensinar. Eu não sou tão bom quanto pregar, mas para ensinar parece que Deus me mostra algumas coisas que me faz aprender e me capacita para ensinar. Veja Romanos 12, 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Haja dedicação ao ensino. Então, uma das coisas que se vê que a pessoa que tem chamado para ensinar é a dedicação. Aí eu fico pensando, bem, eu fiquei muito sábado todo dia estudando, e preparando, e pesquisando, né? E aí ela fala, bem, parece que você vai pregar assim num grande congresso, né? Eu estou estudando para mim, eu estou aprendendo para mim, eu quero ser transformado, eu quero fazer aquilo que Deus está mandando. Agora, se ao falar, se ao transmitir, outras pessoas quiserem isso também, glória a Deus, que bênção, que maravilha, né? Então, se é um ministério para ensinar, nós estamos aprendendo aqui sobre o quê? Sobre ensinar a palavra em forma de discípulo. Mas às vezes não temos nem um ministério de ensino e a gente fica forçando a barra. A gente às vezes foi colocado naquele ofício, naquela função, né, por outra razão. Então a gente precisa saber, olha, eu não fui chamado para ensinar. Eu acabei me convencendo, tendo consciência disso. Outra característica, ter espírito de servo, né? As pessoas que querem liderar, as pessoas que querem demonstrar através da própria vida, que quer, no modelo de Jesus, transmitir algum ensinamento, precisa ter espírito de servo. Atos 13, 2 nos diz assim, servindo ao Senhor. Então, dá a ideia aqui que Deus não chama quem está parado, quem está desocupado. Gideão estava malhando trigo quando foi escolhido para ser um dos juízes de Israel. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, né? E aí quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, a rei de Israel, no lugar de Saul, foi passando aqueles rapazes de aparência e no coração de Samuel ele foi pensando assim, poxa, está aqui o ungido do Senhor, pessoas altas, bem aparentes. Mas aí o Espírito de Deus foi falando no coração do profeta, não é esse, está passando. Acabaram os filhos de Jessé, mas peraí, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé falou, não, mas tem um que está lá no campo, está cuidando das ovelhas. Não, peraí, traga o rapaz lá. E aí quando trouxe o rapaz, o Espírito falou assim, é esse que você vai ungir, rei de Israel. Né? Então, ter espírito de servo, e para ensinar a palavra como discípulo, né, ele tem que ser alguém que também seja ensinável. Ele tem que ter um espírito voluntário, né? Inclusive esse é um dos excelentes critérios para separar alguém para cargo ministerial, né? Ou para alguma função específica. Saber que aquela pessoa tem prazer em servir, ele tem espírito de servo, ele faz aquilo que lhe manda, né? Com alegria, com amor, com coragem, com dedicação, porque ele tem espírito de servo. E Deus testou Davi nessa área quando ungiu Davi rei de Israel, que ele foi ungido rei de Israel, mas quem era rei era Saul. E Saul ainda começou a persegui-lo, querer matá-lo, porque sabia que Deus tinha um propósito para a vida de Davi. E em várias ocasiões ele teve a oportunidade de matar a Davi, mas ele considerou, não vou tocar no ungido do Senhor. A Saul, ele considerou, não vou tocar no ungido do Senhor. Então ele foi aprovado. Ele foi aprovado porque ele tinha espírito de servo, ele estava sempre servindo, sempre trabalhando, e foi aprovado também porque ele tinha temor de Deus. Ele era alguém que considerava que se Deus fez alguma coisa para ele, vai chegar o tempo em que Deus vai viabilizar todas as promessas que fizeram a ele. E o tempo é de Deus, ele não arrogou para si
de falar, opa, peraí, agora eu sou rei de Israel, já fui ungido Deus, vou sair fazendo aí uma lenha e vamos viabilizar esse negócio. Não, ele esperou o tempo de Deus, né? Então, às vezes é até bom fazer esse teste para escolhas de cargos e funções. Outra característica, não queimar etapas. Nós precisamos aprender que ninguém é colocado direto numa função. Deus vai subindo com a pessoa degrau por degrau. Eu, pelo meu jeito de ser, não era nem para eu estar aqui, é verdade. Eu aprendi a ser extrovertido. Eu nunca gostei de falar em público, mas quando Deus tinha uma profecia para mim, dizendo que eu ia ser um pastor, e a própria profecia estava sendo de Deus, e vendo que meu coração estava com um temor muito grande, aí o Senhor falou pela boca de uma profeta, dizendo assim: eu subirei contigo degrau por degrau. Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos preparando, tanto a nós quanto às circunstâncias, né? Então, a gente vê que hoje se separa pessoas para assumir determinadas funções e consagrar alguns obreiros sem identificar essa qualificação, sabe, do servo, e também sem olhar para o caráter do servo, né? Sem esperar que Deus possa estar dirigindo a gente para colocar determinadas pessoas em funções específicas. O que aconteceu com a vida de Moisés? Moisés, quando ele, através da sua linhagem, porque ele era filho de Joquebede e de Arão, quando ele descobriu que ele seria o libertador de Israel, ele queimou etapas. O que Moisés fez? Ele falou assim: bom, o negócio é para libertar o povo de Israel, então deixa comigo. Nos primeiros 40 anos, os ensinos nos mostram que ele foi versado na ciência do Egito. Ele aprendeu as ciências da matemática e de liderança. Então ele era uma pessoa que era preparada até para exercer o trono do Egito. Mas para ser o libertador de Israel, ele precisava de preparo. Então quando ele viu um egípcio sujigando e até sendo violento com o judeu, ele foi em defesa do judeu e acabou matando o egípcio. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou aquele egípcio. Só que ele esqueceu de olhar para cima. Olhou para um lado, para o outro, não olhou para cima. E ele matou aquele judeu, aquele egípcio, e aí ele queria ser o libertador de Israel da maneira errada, né? E aí acabou tendo que fugir, e aí foi para o deserto. Fugir de Faraó, foi lá para o deserto. E aí lá no deserto, gente, foi assim com Moisés, foi assim com João Batista, foi assim com Jesus. E lá no deserto, então, ele passou 40 anos se preparando para ser o libertador de Israel. Ele tinha muitas credenciais seculares, no entanto, ele precisou de um preparo espiritual para ser o libertador de Israel. Então vejam bem que não se pode pular etapas. A gente tem que esperar Deus trabalhar nas circunstâncias da nossa vida, né, nos mostrando certas coisas, e às vezes a nossa eficiência, de acordo com a nossa visão, ela não é importante para se fazer alguma obra ministerial, né? Porque a obra de Deus é espiritual, e Deus não chama capacitados, Deus capacita os chamados. É assim que a gente aprendeu. Então a gente vê que não podemos queimar etapas. Outra coisa, nós precisamos servir acatando a autoridade. O servo por excelência, né, o líder, tanto da sua casa quanto de negócio, ele precisa aprender que ele é líder e ele é liderado. Ele precisa acatar as determinações dos líderes que estão sobre ele. Ele precisa acatar determinações no que se refere ao serviço que ele está fazendo, se há alguém que está sobre ele e que o está ensinando, tem uma experiência, porque já fez aquele serviço, né? Então ele precisa acatar a autoridade.
E aí o que acontece quando não se acata a autoridade? Miriam, por exemplo, ela ficou leprosa, ficou enferma, quando não reconheceu a autoridade de Moisés. Ela não reconhecendo a autoridade de Moisés, porque ela falou, não, Deus não usa só você não é só você que é profeta não, eu também sou profetisa, né? Aí chamou Arão para a conversa, poxa Arão, o que é isso? Aí o camarada quer mandar em tudo aqui, quer liderar tudo, Deus não usa só esse homem não, usa a gente também. A sedição de Miriam, eu escrevi uma lição sobre a sedição de Miriam, e ela entrou num assunto de família, porque ele queria casar com uma mulher cuxita, e ela não foi de acordo e começou a falar de Moisés, e começou a criticar Moisés, e virou aquela coisa, aquele problema. Enquanto a coisa estava na área da família, Deus se pronunciou. Agora, quando ela tocou na autoridade delegada a Moisés, aí Deus falou, não, peraí, agora chega. Aí Deus aparece lá, porque naquele tempo a coisa acontecia literalmente. Deus aparece numa chama de fogo lá, e aí falou, olha, com Moisés, meu servo que eu tenho escolhido, eu falo boca a boca, eu falo face a face, tipo assim, você, né? E aí, resultado, Miriam ficou leprosa, atrasou a jornada de Israel junto a toda a congregação com vistas a entrar na terra prometida. Então, quando não se acata a autoridade, sempre há um prejuízo para o desenvolvimento do trabalho ministerial. Precisa-se servir acatando autoridade. Outra coisa, precisa-se servir sob ordem. Se eu fui ordenado para fazer alguma coisa, eu tive a bênção do meu pastor, eu tive alguém me delegou aquela função, eu posso fazer debaixo de bênção. Se não foi, meu filho, não faça. Não faça. Aconteceu com Nadab e Abiú, que foram exercer o ofício de sacerdote sem que para isso tivesse sido ordenado. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Gente, o que aconteceu com Nadab e Abiú? Foram incinerados, morreram queimados. Deus não aceitou aquele serviço. Eles morreram. Então hoje, a gente precisa pensar o seguinte: servir sem ordem, servir não estando debaixo de autoridade, a gente pode ficar enfermo como Miriam, ou pode morrer espiritualmente. Não vamos morrer literalmente como Nadab e Abiú, mas podemos morrer espiritualmente. É muito sério isso. Por isso que nós precisamos servir debaixo de ordem, debaixo de autoridade, porque se nós não acatarmos a autoridade, nós vamos nos encontrar lutando contra o próprio Deus, porque é Deus quem delega as autoridades, toda autoridade vem dele. Então é Ele que delega a autoridade, e Ele sabe o tempo certo de tirar uma autoridade e de colocar a autoridade. Então vamos considerar, principalmente no que se refere à vida cristã, como autoridades delegadas por Deus. Queridos, estou terminando. Outra coisa que nós podemos considerar dentro desse tema, ensinar a palavra como discípulo ou liderar como servo, quem já lidera o povo de Deus não pode prescindir de algumas orientações, que constituem verdadeiras tentações ao serviço cristão. Eu trago aqui pelo menos duas agora, considerando o texto de Mateus 4, de 1 a 11, que foi quando Jesus foi tentado lá no deserto. Então o líder que serve nos moldes ou no modelo de Jesus, ele também será tentado no desempenho do ministério como o Senhor Jesus foi tentado. Mateus 4, de 1 a 11, nos fala que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E aí nós vemos que no verso 3, Satanás tenta Jesus com a relevância ou a fama. Diz assim o verso 3, capítulo 4 de Mateus: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Bom, então o que a gente aprende com esse texto aqui, com essa declaração aqui do tentador? Que ensinar a palavra como discípulo pressupõe ensinar com humildade, dirigindo a Deus toda a glória e o sucesso daquilo que nós estamos fazendo. Não é isso?
Então, Jesus não queria se mostrar ali. Ele poderia transformar pedras em pães? Claro que sim. Então, Jesus mostra aqui que aquilo ali era uma tentação. Ele não tinha que receber ordem de Satanás, e sim do próprio Pai. Então ali estava sendo tentado. Então ele não quis mostrar ali sua relevância, ele não quis ter fama, ele não quis ficar, não ser deferido. O que os outros vão dizer aqui? Eu comecei o ministério aqui transformando pedras em pães. E às vezes, a hora que somos tentados é a hora que estamos às vezes debilitados em alguma área. Jesus estava aqui nessa hora debilitado fisicamente, espiritualmente ele não estava, porque ele jejuou 40 dias e 40 noites, então ele estava debilitado. A hora que às vezes somos tentados é uma hora que estamos fragilizados em alguma área, ou emocionalmente, ou fisicamente, ou até espiritualmente. Aí o tentador vem nos tentar a nos mostrar a relevância, ou a fama, ou o próximo tópico aqui, que é a popularidade ou a notoriedade. Verso 6: E disse-lhe: Se és tu o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Foi isso que ele falou? Se Jesus quisesse popularidade e notoriedade, Jesus tinha saltado daquele pináculo do templo e tinha descido assim, flutuando. Tinha poder para isso? Tinha. Mas ele não queria notoriedade nem popularidade. A gente não pode buscar isso no serviço daquilo que a gente está fazendo para Deus. A glória tem que ser dele. Nós somos apenas servo. Ele é o Senhor. Foi ele. Tudo que somos e temos é para ele. Portanto, a ele a glória, a ele o louvor, o sucesso de tudo que estamos fazendo. Mas tem muita gente por aí que está querendo a glória, a fama, a notoriedade, né? Tanto da igreja quanto do serviço que presta, porque eles querem, a motivação deles não é produzir a glória de Deus, mas produzir a si próprio, dizer quem são, que são os sabichões, que são inteligentes, né? Então, o que muitos estão buscando hoje, através do exercício do serviço cristão, o Senhor Jesus considerou como tentação. Cuidado com a tentação. Essas coisas às vezes nos rondam, essas coisas às vezes nos tenta a que nós estejamos fazendo a obra de Deus para isso. E são motivações erradas, são motivações trazidas por Satanás. Nós precisamos aprender que para ensinar aquilo que nós já aprendemos, ensinar o modelo de Jesus e ensinar como servo, como discípulo, como aprendiz, nós precisamos entender que a glória é para o nosso Senhor Jesus, o louvor é para Ele, a deferência é dele. É para isso que nós existimos, para produzir a glória dele. Os anjos vivem para isso, e a igreja também vive para isso, para produzir a glória e o louvor do nome de Jesus. O poder, posses, versos 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então aqui está a posse, o poder. Muitos estão fazendo a obra de Deus para a relevância, para a aquisição de coisas. Nós estávamos conversando há pouco antes do começo da escola a respeito de um obreiro que tem se identificado com uma grande igreja, com muitas posses, mas tudo tem sido para ele, tudo tem sido para o seu prazer, para o seu conforto, e muitos estão acompanhando esse obreiro. Ele saiu rebelado de uma convenção, de um ministério, e está aí fazendo grandes coisas, né? Está deferente, é um pastor, o filho estuda nos Estados Unidos teologia, e enfim, está crescendo muito, mas não está desempenhando o serviço cristão no modelo de Jesus. O modelo de Jesus, Filipenses 2, 5 e 8, nos mostra qual é. Diz assim, Filipenses 2, 5 a 8.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Serviço cristão, queridos, é isso aqui, é modelo de Cristo. Ensinar segundo a perspectiva ou a visão do servo, do discípulo, do aprendiz, é ensinar com humildade, é ensinar o que aprendeu, é ensinar o que o Evangelho foi capaz de transformar. Essa é a tônica, esse é o ensino ilustrado pelo Senhor Jesus. E depois, para terminar, o servo precisa saber que servir como Cristo também pressupõe trilhar a senda da cruz. Hoje muitos querem a notoriedade do Evangelho, que é o Cristo da fama, que é o Cristo dos grandes congressos, que é o Cristo dos milagres e tantas coisas boas, mas não querem o Cristo da cruz, ou não querem a cruz de Cristo. Não, liderar sob os moldes de Jesus possui uma alta dose de resignação e até mesmo de sofrimento. Então, a cruz de Cristo é o maior estímulo para o líder aceitar também a sua cruz sem reclamar e sofrer algumas perseguições por amor a Ele, porque não existe serviço cristão sem perseguição. Eu não conheço. Se alguém me conhecer, venha me ensinar, que eu quero aprender. Vocês lembram, por exemplo, de Neemias? Quem Neemias tinha como inimigo do que ele estava fazendo? Quem lembra? Simbalá, Tobias e Gesem. Jesus teve quais inimigos? Os fariseus, os saduceus e os herodianos. E assim toda a época. Toda a época nós vamos encontrar desafios, nós vamos encontrar obstáculos, porque o inimigo das nossas almas quer nos fazer parar, quer nos desestimular, e às vezes joga os laços, joga as tentações, joga os impedimentos daqueles que não vigiam. Às vezes encontramos maledicências, às vezes encontramos críticas destrutivas para nos fazer desanimar, mas são às vezes a cruz do Cristo. Não tem como seguir a Jesus, servindo a Ele no modelo dele, rejeitando também o caminho que Ele passou, que é a senda da cruz. Aqui em Mateus 16, 21 a 24 diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e de ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá essas coisas. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O servo tem cruz. Servir a Jesus pressupõe também trilhar a senda da cruz, porque em todo o tempo nós temos sofrimentos, às vezes perseguições, né? É como o apóstolo Pedro falou numa passagem, 1 Pedro 4,8, né? O que está escrito lá em 1 Pedro 4,8? Abre a Bíblia aí, 1 Pedro 4,8. Fala aí o princípio aí. 1 Pedro 4,8. Mas sobretudo tem de ardente caridade uns para com 1 Pedro? Então não é o 8, então deixa eu ver, é o 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar,
coisa estranha vos acontecer. Mas alegrai-vos No fato de seres participantes das missões de Cristo, para que também na da revelação sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo meu Espírito sois vituperados ou perseguidos, bem-aventurados sois, porque se prova que em vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Então, é uma constante, né? E é uma realidade. Concluindo essa palavra, ensinar a palavra de Deus como discípulo pressupõe ensinar com autoridade, né? E essa autoridade advém do exemplo experiencial de vida, porque os exemplos eles falam mais alto do que as palavras. Inclusive, alguém que diz o seguinte: pregue a palavra, se for preciso, use as palavras. Olha que coisa linda, pastor. Pregue o evangelho, se for preciso, use as palavras. Ou seja, pregue com